seu telefone, você pode ver o seu... Tá certo a câmera? Acho que tá. E o som? Você vai ter que ir um pouquinho longe pra ver. Tá indo? Tá bem? Não tá aparecendo aqui. Já tá ao vivo, amor? Já. Tá todo mundo ao contrário. Até o final da pandemia nós vamos aprender a fazer live. Olha lá, ó. Pergunta pro povo. Queridos, tem Vira alguém lá, ao ó. Tem. Tem alguém aí? Como está a imagem? Nós vamos aprender, viu? Até o final da quarentena nós vamos aprender. Deixa eu ver agora. Tem vez que ele invoca, daí ele põe do lado. Eu não entendo se. Calma aí, vai enrolando. Não, é que eu tô Mas esperando pra... tem alguém aí assistindo? Eu acho que ele tá virado. Tem a Débora, a Paulinha, Pergunta a Lívia, a Ângela, como o está a Daniel. imagem e o som? Por favor, nos ajude. Mas tá ao contrário. Tá ao contrário? Acho que tá. Não tá aparecendo aqui, ó. Acho que a internet tá ruim. Virou de novo. Maria Júlia Domingues. Ó, aqui não tá indo e eu não tô sabendo se ele tá de pé. Vocês estão assistindo? Pergunta se tá de pé Tá ou de se pé, deitado, ao tá contrário, correto? virado. Vira o celular. E o celular. Põe de pé, depois você deita ele. Ó, ele não tá aparecendo aqui, tá vendo? Abre e fecha a página de novo no meu celular. Não existe Deus como o Senhor. Isso, só que assim não dá pra ficar. Tua beleza incomparável é. Tá deitado, tô sabendo, pô, tá nem... Nada nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte nunca seca. Pergunta se assim fica deitado. Amém, queridos? Por que ele Graças não e tá, paz. ele não tá virando? Será que você não travou aquela rotação que ele tem? Tem nas configurações aí, você tem Se eu não paro a bateria. Eu não consigo filmar ele assim, né? Gira meu telefone. Não dá pra girar, filho. Quem que tá pedindo pra você girar? Não, o negocinho aqui mesmo tá pedindo pra... Amém, 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 amém. Não, vai ficar virado. Calma aí, não Virado- amém. Virado como? Calma aí. Deixa eu ver. Tua presença. Vai ser mesmo, amor. Mas não tá aparecendo. Quer ver uma coisa? Vai respondendo aí. Amados, Agora pra hoje eu apareci. como está a imagem? Vocês estão enxergando e vocês estão ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. De pé. De pé não dá porque o nosso... a nossa estrutura, a nossa base, ela não para. Ela não para. De pé é ruim, amor. Só se você encostar alguma coisa. Não, mas deixa ele deitado. Pergunta se assim fica deitado ou não. Assim fica deitado para vocês? Ou em pé?
nos vira o celular. Calma aí. Deitado, de pé, de qualquer jeito. Deixa eu deitar. Não. Não. Sim. Sim. Uau, não, sim. Ouvindo bem. Ouvindo bem, legal. Não. Não, Não sei o que é não. Fala, o que é não? não O está quê? deitado ou não estão ouvindo bem? Deu certo, mas só se eu ficar segurando. Vira. Em pé pra nós. Então, em pé também. Então, se está deitado assim, vai para ser deitado. Vai. Só que daí eu não consigo ver o que ninguém fala. Porque tá todo mundo ao contrário. Fica filmando mesmo. Não tem problema. Tá ótimo, tá tudo certo. Glória a Deus. Vamos lá. Graça e paz, amados. Faz pouco tempo que nós estamos fazendo live, né? Por isso que nós... Mas Não o celular pegamos dá tilt jeito de aí. uma hora pra outra. Glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria mais uma vez. Podemos compartilhar a palavra de Deus, esse tempo de adoração, esse tempo de aprendizado da palavra. A nossa célula online, né? E como eu disse, até o final aí da quarentena nós vamos ficar bom nisso aí. Nós vamos aprender a fazer. Vai ser muito bom esse tempo de hoje. Abra sua Bíblia no Salmos de número 46. Você que tem uma Bíblia aí contigo, abra no Salmos de número 46. Você que ainda não tem uma Bíblia, compre uma ou me solicite uma que eu vou disponibilizar uma para você. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Salmos de número 46 diz assim: a palavra do Senhor vai começar a fazer careta aí, não? É porque eu tenho que ler ao contrário. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tá assim, ó. Para eles está assim? Tá. Ó, tá vendo? Ela tá mandando como tá deitado. Amados. Mas fica melhor. Ela tá falando, será que Nós não estamos conseguindo ajustar aqui toca o barco. a nossa câmera. Vira a cabeça, fala pra todo mundo. Talvez vocês tenham que assistir essa live plantando bananeira. Mas tudo bem, glória a Deus. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você que está com uma pessoa aí do seu lado, diga assim para ela: o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque nós temos o privilégio de podermos ouvir a tua palavra, ouvir a tua doce voz através do teu amado Espírito. Nós queremos, Deus, a partir desse momento, abrir os nossos corações para que possamos entender da tua palavra, compreender do teu evangelho e principalmente aprendermos do teu reino, o reino que foi estabelecido aqui sobre a terra, pois o Senhor, quando veio, disse: eu vim trazer o reino. Eu falo sobre o reino de Deus.
E é sobre esse reino que nós queremos aprender dia a dia. Nós te glorificamos, Pai, porque em dias difíceis, em dias de tristezas, lutas e dores, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que a Tua mão é sobre nós, que o Teu cuidado é conosco. Assim como o Senhor cuidou do Teu povo durante toda a peregrinação do povo de Israel no deserto, e a Tua palavra diz que as roupas deles não se envelheceram, os sapatos não foram consumidos. Assim nós cremos que o Senhor tem nos guardado nesses dias de pandemia, nesses dias de enfermidade e dor sobre a terra, Pai. Obrigado por esse amor, Jesus. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que tens feito sobre nós. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Declare isso. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Tu és tão grande. Outro Deus além de ti, sobre todo trono é o seu, sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Nós queremos ouvir a tua voz, a tua doce voz, Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés
onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés eu quero ir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, meu amado. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés eu preciso ouvir a tua doce voz, Senhor. Eu preciso ouvir a tua doce voz, Senhor, dizendo que me amas. Eu sou o seu filho, que estás comigo por onde eu for. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua doce voz nos nossos corações, Jesus. A tua doce voz em nossos corações. Oh, oh, oh. A tua voz aquieta minha alma. Descanse em Deus. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança. A nossa fé está em Ti. Oh, amigo Jesus, nosso amigo Santo Espírito. Vem aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser
esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo nessa casa, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossa cidade. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo no Brasil. Tu és bem-vindo em nossa nação. Tu és bem-vindo. És o nosso amado, o amigo mais sincero. Nós te adoramos, amigo Jesus. Amém? Como você cantou semana passada? Glória a Deus. Amém, queridos. Maravilhoso poder adorar esse Senhor. Amados, a imagem aí tá legal. Nós tivemos um pequeno probleminha, mas tá ok. Amém? O pessoal tá dando ok aí, Paula? Amém. Amém? Amém. Fala que você canta semana que vem. Canto semana que vem, alguma coisa aí, não sei o que é. Mas se eu souber tocar. Cristo crucificado. Já estou crucificado? Podemos encerrar a célula com ela hoje. Amém, amados. Queridos, na semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre o porquê que Cristo morreu por mim, qual era o propósito dele, por que ele veio. Aqueles que acompanharam na semana passada entenderam. Vamos só recapitular um pouquinho para a gente continuar nesse assunto. Depois da queda de Adão, ali o pecado passa a dominar o homem e Deus já institui que a remissão pelos pecados do povo, não somente pelo pecado original da desobediência, que é o pecado de Adão, mas sim para qualquer tipo de pecado. Ele instituiu que teria que haver um derramamento de sangue. Está lá nas leis, ele colocou isso como uma regra.
E a Bíblia diz que o sangue de bodes e touros não apagavam os nossos pecados. Aí ele resolve fazer um sacrifício eterno. Ele sacrifica Jesus, o nosso Salvador. Por isso que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado, de qualquer pecado. Então, quando Jesus vem na terra, ele veio para cumprir alguns propósitos. Um dos propósitos era nos dar a vida eterna, era nos comprar de volta da escravidão do pecado. A Bíblia diz que ele apagou a escrita da dívida nossa com o inferno, com o pecado, através da sua crucificação, através da sua morte. Mas Jesus, antes dele ser crucificado, ele se apresenta aos judeus e ele começa a ensinar algumas coisas para aquele povo. E podemos dizer que a linguagem que Cristo usava naquele tempo e também no nosso tempo era uma linguagem difícil, de difícil interpretação. É por isso que eu creio que a revelação da palavra de Deus, ela vem com duas coisas. Primeiro, o desejo de você compreender o que é aquilo, não ler a Bíblia como um simples livro, mas sim você procurar entender o que é. E segundo, que é o principal, que é a revelação que o Espírito Santo nos traz. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que você lendo o mesmo capítulo, o mesmo versículo algumas vezes, diferentes vezes, você vai ter algumas revelações e interpretações. Então, eu creio que o desejo de conhecer a palavra e a revelação do Espírito são os principais fatos que nos conduzem a um real entendimento da palavra de Deus. Então, quando Jesus vem, eu vou falar muito hoje sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. Mateus, a função dele escrevendo esse Evangelho era relatar para os judeus que o Messias, que o Cristo tinha chego, ele tinha vindo, então ele precisava testificar. Então, ele escreve esse epístola, esse Evangelho, tentando mostrar para os judeus que o Cristo veio, que o Messias chegou. E é maravilhoso você ler a palavra de Deus e ver os ensinamentos de Cristo. O que eu quero que vocês se atentem hoje? Jesus ele veio estabelecer um reino aqui na terra, não somente um reino espiritual. Jesus veio também estabelecer um reino físico, um reino para nós, os que estamos morando na terra. É interessante que ele começa a pregação dele com os discípulos, segundo o Evangelho de Mateus, dizendo: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou para vocês. Então, quando Jesus começa a proclamar esse Evangelho, a declarar esse Evangelho de salvação, ele começa a anunciar algumas características desse reino aqui na terra. Eu costumo dizer que Jesus estabeleceu 2 reinos e 2 situações para nós. O primeiro reino que ele estabelece aqui na terra é o reino dos céus. Quantos creem que nós seremos salvos através de Jesus? A palavra de Deus diz isso, que a salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz que a salvação nossa, do homem, ela é através é pela graça. Essa graça, você adquire essa graça através da fé em Jesus. E ainda o apóstolo Paulo ele enfatiza, não é pelas obras, mas sim pela graça. Então, a nossa salvação não é mérito. Nós não vamos conquistar uma salvação porque nós somos bons, porque nós fazemos boas obras de caridade. Eu vou explicar muito bem isso hoje, porque isso faz parte de um contexto, mas a nossa salvação não está ligada às nossas obras, porque senão nós anularíamos a morte de Cristo. Não precisaria Cristo morrer, e sim só eu ser uma pessoa boa, aí eu seria salvo. E há muita confusão
nós entendemos salvação com o reino. Não quer dizer que as minhas obras, então eu não preciso praticar as boas obras para eu entrar no reino. Olha o que a Bíblia diz, eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, está próximo de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6 nós vamos ler. Então, para que vocês entendam que a nossa salvação é pela graça, mas porque eu conheço esse Evangelho, essa graça maravilhosa de Cristo, as minhas obras têm que ser conforme as obras dele. Amém? Eu vou repetir mais uma vez, 1 João capítulo 2, versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu creio que a grande maioria já tem achado. Olha o que diz a palavra de Deus. E sabemos que o conhecemos. Aqui João está falando de Cristo. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. A verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Olha que maravilhoso esse versículo 6. Quem afirma estar nele, você afirma que você é de Cristo? Você afirma que você caminha com Cristo? Então você deve andar como ele andou. Então quando Jesus, voltando para Mateus, ele começa a pregação desse evangelho do reino, ele traz algumas características. Hoje eu quero falar a respeito de um sermão que ele deu, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos estudar um pouquinho sobre 3 características que o próprio Jesus nos ensina nesse sermão do monte. E essas características do reino aqui na terra. O que é o reino aqui na terra? São as coisas que nós devemos praticar aqui na terra. A Bíblia diz que Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que é isso? O que é ter uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é você ter prosperidade, isso também faz parte, mas não é você ter muitos bens, mas é você viver de acordo com a palavra de Deus. Ela vai lhe conduzir a ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma boa vida aqui na terra. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades, nunca. Ele nunca falou, olha, vocês vão viver só bênção. Muito pelo contrário, ele diz que nós teríamos aflições, mas ele também nos diz que nós teríamos uma vida em abundância aqui na terra. Por isso eu entendo que Jesus estabelece um reino do céu, ou seja, a nossa salvação quando nós iremos morar com Cristo, mas ele também estabelece uma maneira de viver, um reino aqui na terra. E ele começa a descrever algumas coisas, algumas características que nós precisamos praticar. Vejam que João falou, olha, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E como foi a maneira que Cristo andou aqui na terra? A primeira característica do próprio Cristo que eu quero destacar para vocês é a humildade. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5: felizes são os humildes, pois herdarão a terra. Queridos, nós precisamos ser humildes. Nós temos que ser, e a humildade de Cristo, o que ele está dizendo, não é a humildade de pessoas miseráveis, pessoas que sem condições financeiras ou sem condições espirituais. A humildade que ele está dizendo aqui é a humildade de você ser uma pessoa que respeita, que você é uma pessoa que entende as pessoas, e principalmente uma pessoa como Cristo foi, como Cristo é.
qual é o padrão de humildade que nós devemos seguir? Do próprio Cristo. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, que nós, os seguidores de Cristo, nós devemos considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Amados, olha como é tremendo isso. Quando você olha alguma situação e alguma pessoa na ótica de Cristo, é isso que Ele nos ensina. Você precisa ser humilde, tão humilde a ponto de você considerar uma pessoa acima de você. Vejam que Jesus, quando Ele, numa determinada situação, Ele vai e lava os pés dos discípulos. Eu acho que não tem na Bíblia maior exemplo do que esse, de humildade, o próprio Cristo, o próprio Senhor, lavando os pés daqueles que são inferiores a Ele, mas Ele, numa atitude de humildade, Ele considera e dá um exemplo para nós. Uma outra situação que é maravilhoso, continuando Filipenses, capítulo 2, a partir do 3, a Bíblia diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo como Deus, não julgou isso uma usurpação, ou seja, Ele não tomou caso disso, Ele não se apegou a esse fato dele ser Deus. Antes, a Bíblia diz, antes, Ele humilhou a si mesmo, vindo na terra em forma de homem e não de Deus. Amados, imaginem Cristo nos céus. Lembram que na célula passada nós estudamos que o Cordeiro já havia sido imolado. Na criação, nós já podemos ver Jesus ali. Quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Com quem que Ele estava dizendo? Com quem que Ele estava falando? Era com Cristo, com o Espírito Santo. Então, a humildade de Cristo, ela foi tão grande que Ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo, assumindo a nossa forma, a forma de homem, natureza, da nossa natureza humana, falha. Mas Ele não falhou e não pecou, mas Ele assumiu essa forma. Então Ele se humilhou. Imaginem vocês um Deus vindo na terra como homem, como a criação, como um ser inferior. E foi exatamente essa posição que Cristo veio na terra. Olha o que diz a palavra de Deus: não façais nada por rivalidade ou por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homens, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amados, isso é um ensinamento tremendo. Isso é um ensinamento para quem? Para todos nós. É um ensinamento para os pais, é um ensinamento para os maridos, para as esposas, é um ensinamento para os patrões. Patrões que humilham seus subordinados, seus empregados. Patrões que pisam, que acham que são superiores, não são. Olha o que Cristo fez. Não são seguidores de Cristo quando pratica isso. É claro que uma hora ou outra a gente não consegue manter essa palavra o tempo todo em execução na nossa vida. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas nós temos que ter essa mentalidade. Nós temos que ter essa mentalidade de considerar os outros superiores a nós mesmos. Às vezes, queridos, na igreja, alguém tem um cargo maior do que uma pessoa, uma posição, uma função maior que uma outra pessoa, e acha que é a quarta pessoa da Trindade, né? Acha que é Jesus aqui na terra, e não tem a humildade de considerar aquele irmão. Nós temos esse defeito,
Porque eu já estou há tanto tempo na igreja, agora o irmão está chegando ali, então eu sou superior a ele. Não é superior em nada. O único que é superior a nós é Jesus, e mesmo assim ele se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma da nossa natureza. Nós precisamos ser humildes, porque a promessa de Deus para os humildes é que nós herdaremos a terra. Aí você pode perguntar: Ricardo, nós não vamos para o céu e os humildes vão herdar a terra? Amados, nós teremos um tempo com Cristo aqui na terra. Eu creio nisso. Eu creio. A palavra de Deus diz que novos céus e nova terra existirão. Então os humildes herdarão essa terra. E nós precisamos ter essa humildade. Então, quando Cristo vem e começa a ensinar os discípulos, a primeira coisa que ele nos ensina é sobre a humildade. A segunda coisa é sobre justiça. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 9, que Deus ele executa na terra a misericórdia, a justiça e o juízo. A misericórdia dele já foi revelada, que é Jesus. A justiça dele é quando ele justifica o homem através da morte de Cristo. Ali ele está sendo justo. E o juízo ele trará sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que não obedecem a esse Deus. Então nós precisamos ser justos. Eu sempre costumo dizer que toda a história ela tem dois lados. E primeiro que você não pode julgar ninguém, né? A palavra de Deus nos ensina isso, que nós não devemos julgar ninguém. E todavia, se você tiver que exercer um julgamento em alguma determinada situação, ouça os dois lados, não cometa injustiça. Toda a história tem dois lados. Quando você for falar algo para alguma pessoa, for fazer alguma coisa, lembre da justiça. Olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. No livro de Lucas, capítulo 6, a palavra de Deus diz: como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Eu acho que não existe obra mais justa do que essa. Muitas pessoas reclamam que são maltratadas, que sofrem algum tipo de preconceito ou que passam por alguma situação injustamente. E aí eu lhe pergunto: será? Será que realmente você está fazendo para os outros aquilo que você quer que faça para você mesmo? Como são as suas atitudes? Porque muitas pessoas, e eu conheço muitas, que até tem aquele ditado, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Tem pessoas que trazem um juízo na mão divino. Você nem fala nada, não acontece nada e já julga. E como fica? Depois essa pessoa, quando ela sofre algum tipo de juízo também, ela fica brava. Ela não aceita. Então nós temos que ver como que nós estamos caminhando nos nossos dia a dia. Será que nós estamos de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos cumprindo isso que Jesus nos ensinou? Olha, as mesmas coisas que você quer que os outros façam para você, faça para eles. Será que você tem sido... E olha, amados, eu acho que a célula, a intenção maior dela é despertar mesmo essa reflexão, e não acerca dos outros, mas acerca de nós mesmos. Será que você que reclama: o meu marido ou minha esposa não me dá atenção, e você tem dado? Mas o meu marido, a minha esposa só faz isso que me desagrada, e será que você tem feito tudo que agrada a ele? Será que você tem sido um exemplo? Será que você tem sido uma pessoa digna de receber alguma coisa boa? As suas atitudes são boas? Então nós precisamos refletir. Será que eu estou executando a justiça ou eu estou trazendo juízo? Justiça é uma coisa e juízo é outra. Quando eu faço justiça aqui na terra, eu estou cumprindo essa palavra. Eu estou fazendo para os outros aquilo que eu quero que eles façam comigo. E também fazer justiça, amados, é trazer a fazer a coisa correta em algumas situações. É você tomar um juízo correto. Nós não devemos ser juízes, mas nós podemos fazer justiça. E fazer justiça é fazer a coisa correta.
Será que você tem feito dentro da tua casa, com os teus filhos, a tua esposa, teu marido? Aí você de repente leva uma resposta meio atravessada, né? De alguma pessoa, e eu lhe pergunto, como são as suas respostas? Você tem dado resposta no amor? Você tem respondido as pessoas com carinho, tem tratado elas no amor? Ou você também é um que só dá porrada, que só bate? Você, usando bem o termo nosso mesmo, você é um grosso, você é uma grossa, e aí depois você quer receber carinho? Não é isso que a palavra está ensinando. A palavra está dizendo que nós temos que fazer para os outros aquilo que nós queremos que eles façam para nós. Então, amado, executar justiça, mais um ensinamento que Cristo nos deu, é exatamente isso. É você rever a maneira com que você está se portando diante, principalmente, da tua casa. Eu sempre procuro trazer para a nossa casa, a nossa família, porque é o nosso lugar mais precioso, é o nosso bem mais precioso, é a nossa casa, é a nossa família, nossos filhos, esposa, maridos, para quem tem, eu tenho uma esposa, graças a Deus. Então, e volto a dizer, não quer dizer que vocês, nós, não vamos falhar, claro que nós vamos, mas o erro ele tem que ser esporádico, eventual, e não sempre, constante. Então nós precisamos rever isso, a maneira com que nós fazemos a justiça. E uma outra característica que fica muito evidente quando você começa a ler os evangelhos e a conhecer um pouco mais de Jesus, e talvez eu diga que essa seja a maior evidência, a maior característica de Cristo e de Deus sobre nós, que é a misericórdia. A palavra de Deus diz: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Isso mexe muito comigo. Mexe e eu trago respostas para você. Muitas vezes nós temos o sentimento de injustiça sobre nossa vida, de não recebemos um tratamento bom, a misericórdia do próximo em favor a nós. Mas olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles receberão, encontrarão misericórdia. Sabe por que muitas vezes você não encontra misericórdia sobre a sua vida? Porque você não exerce misericórdia. Porque você, muitas vezes, que você pode ter misericórdia, e eu não digo ter misericórdia de pessoas, porque eu acredito que isso seja unanimidade, você vê pessoas passando necessidade, pessoas famintas, pessoas precisando de algo, e você tem compaixão e misericórdia dessa pessoa, e acaba ajudando. Mas muitas vezes, no trabalho, um colega, uma pessoa precisa da tua ajuda, precisa que você exerça a misericórdia com ela, e você não exerce. Dentro da tua casa, o teu marido, a tua esposa, você precisa exercer misericórdia sobre ele, sobre ela, e você não exerce. Dentro da igreja, da própria igreja, pessoas entram na igreja e aqueles que já estão há mais tempo não exercem misericórdia. Ao invés de estender a mão, apontam o dedo, trazem condenação. Isso não é uma característica do reino. Isso não é andar como Cristo andou. Não é isso que João disse? Aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. Jesus, quando ele viu uma mulher que foi pega em adultério, ele não estendeu, ele não praticou juízo sobre a vida dela, mas ele estabeleceu a misericórdia. E muitas vezes nós conhecemos pessoas, e infelizmente, muitas vezes acontece isso dentro da igreja, pessoas que estão vindo, começando a se relacionar com Cristo, e quando ela entra numa igreja, ela está ali buscando um refrigério, buscando um relacionamento com Cristo, e o que ela encontra é o que? Acusação. Ela não encontra misericórdia. Ela não encontra pessoas que entendem que ela errou ou ela está errando, mas a minha obrigação, como Cristo andou, é exercer misericórdia, não juízo. Jesus, ele mesmo disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo.
E nós, muitas vezes, esquecemos da misericórdia. Ou melhor, nós esquecemos de praticar a misericórdia, mas queremos que as pessoas pratiquem conosco. Queridos, reflitam sobre isso. Como que você pode exigir que tenham misericórdia de você? Ou melhor, como que você exige que Deus tenha misericórdia de você, se você não tem misericórdia do teu irmão, do teu próximo? Ao invés de você ajudar, você julga, você critica, e muitas vezes você atrapalha, e muitas vezes você nem julga, você condena. É isso que nós fazemos. Mas não é isso que Cristo nos ensinou. A palavra de Deus diz que quando Jesus viu uma multidão, o coração dele encheu, moveu-se de compaixão e misericórdia pelas pessoas. E ele disse: eu vejo essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor, o que é uma ovelha sem pastor? É uma pessoa perdida. É uma pessoa que não sabe o rumo que ela tem que tomar. É uma pessoa que está exposta. E lembrando que a Bíblia nos compara como as ovelhas. Nós somos ovelhas. Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós somos ovelhas. Então uma ovelha, quando ela não tem um pastor, porque é assim que Cristo via a multidão, ele está vendo uma pessoa ali desacreditada, uma pessoa que não tem ninguém para conduzir ela, uma pessoa que não tem ninguém para apoiar, uma pessoa que não tem ninguém para amar essa vida. É assim que Cristo nos vê, é assim que Cristo via a multidão, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, vamos abaixar a justiça, o juízo, ou melhor, vamos abaixar o juízo, e vamos ser misericordiosos, vamos olhar as pessoas em nossa volta com compaixão, com amor. Vejam o cenário que o nosso país está vivendo, ou melhor, o mundo está vivendo. E o que nós temos mais visto nesses dias são justiceiros, são juízes sendo levantados na nação. Você pode percorrer aí as mídias sociais, a TV, dificilmente você vê pessoas clamando pelo Brasil, orando pelo presidente, orando pelo Senado, mas você vê em todo o tempo pessoas condenando, não é nem julgando, é condenando. E não só ele, em tudo, um governador, presidente, enfim. Mas poucos são aqueles que falam: queridos, vamos nos unir em oração, porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, pode entrar o presidente que for, o governador que for, se Deus não for o Senhor do Brasil, vai ser uma nação infeliz. É claro, não sejamos ignorantes, nós temos que saber escolher, temos que ter coerência nos nossos votos, mas nós também temos por obrigação, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, mas não, hoje em dia o que nós vemos são só condenações, só críticas. Então nós precisamos entender como Cristo agiria. Eu não tenho que ser imitador de Cristo, não é isso que João disse? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, pare de julgar, pare de condenar as pessoas, exerça misericórdia, entenda as pessoas, procure entender o real motivo de uma pessoa ser assim ou assado, procure entender as feridas, as manchas, as marcas que ela traz. Pessoas que vêm de repente num histórico totalmente infeliz, pessoas que vêm de uma família totalmente desestruturada, e aí quando encontram um lugar para achar um descanso, um refrigério, um lugar chamado igreja, um lugar chamado família, um lugar chamado trabalho, o que ela encontra? Só acusação, só condenação. Nós precisamos andar como Cristo andou. E essas são dentre muitas e muitas características
Essas 3 são as que eu trago para vocês nessa noite, que nós devemos exercer, que Cristo, quando Ele veio, Ele estabeleceu aqui na terra. O que Ele disse: olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam executar isso, porque senão esse sermão aqui não chamaria bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Ele está dizendo: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês querem ser felizes? Porque bem-aventurado é feliz. Vocês querem ser felizes? Então execute essas coisas, sejam humildes, pratiquem a justiça e exerçam a misericórdia. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão felizes aqui na terra. Volto a dizer, eu não estou aqui pregando o evangelho light, o evangelho que não tem problema. Tem. Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, teremos dias tristes, teremos dias excelentes, nós teremos tudo isso. Mas em todos esses dias, amados, se nós praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina, nós encontraremos consolo, conforto e principalmente força para vencer e para conquistarmos aquilo que Cristo tem para nós. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, e quero pedir que você guarde no seu coração. Aqueles que quiserem os versículos bíblicos do que nós tratamos nessa noite, me mande uma mensagem, coloque aí no Facebook, que eu vou encaminhar para vocês. Amém? Vamos adorar o Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia, 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 já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai,
a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre toda a tua casa, hoje e sempre. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, você que está acompanhando com alguém, você que está sozinho, abraça a si mesmo. E tenham um excelente início de final de semana. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.